Bom, pessoal, vamos iniciar nosso último módulo. É um trabalho intensivo, como é o momento atual. Espero que até aqui vocês tenham tido a oportunidade de refletir bastante. Nos módulos anteriores, a ideia foi trazer questões organizacionais, questões que envolvessem demandas voltadas para a questão da organização do trabalho. Neste módulo, a intenção é resgatar, voltar à origem de toda essa discussão, que é o ser humano. Então, a gente vai estar discutindo sobre o significado do trabalho, sobre as especificidades do trabalho, especificidades de gênero, que é o caso da mulher executiva, a questão da educação para a qualidade de vida e a urgência de estar lidando com qualidade de vida. A gente tem aqui mais uma mesa forte, como eu acho que vocês estão podendo observar. A intenção era que todo mundo ficasse com muita vontade de querer saber muito mais e fazer muito mais sobre qualidade de vida. Quanto à palestra do Dinho, o que a gente está reorganizando é o seguinte: a gente vai fechar esse módulo, a gente vai passar o vídeo, que o som parece que está adequado, e ele vai ficar disponível lá na NAIOSH para as perguntas. Então, a gente vai tentar, mais uma vez, fazer um contato direto, né, no final dessa apresentação. Ok? Então, vamos iniciar com o professor Geraldo José de Paiva, que vai trazer sobre coisas que a gente tem sentido na pele, a questão do significado do trabalho. Por favor, professor. Eu organizei essa minha comunicação em 4 itens breves. O primeiro, a palavra trabalho. O segundo, ambiguidade do trabalho. O terceiro, valor do trabalho. E o quarto, qualidade de vida no trabalho. Com respeito à palavra trabalho, uma excursão pela etimologia dessa palavra e de seus correspondentes e correlatos pode contribuir para entender algo do seu significado. Todos sabemos que o português trabalho deriva do latim tardio tripalium, 3 estacas que serviam como instrumento para imobilizar o cavalo enquanto recebia as ferraduras. O sentido derivado de sofrimento ainda se reconhece na expressão trabalho do parto, também em francês e em inglês, e na palavra inglesa para viagem, travel, muito acertada para a época em que viajar envolvia mais perigos e privações do que segurança e lazer. O latim clássico conhecia 3 palavras: labor, opus e negócio. Labor, em sentido primeiro, designava a fadiga que acompanha o trabalho. E somente por enfraquecimento do sentido passou a significar trabalho. No sentido figurado, era usado para desgraça, doença e dor física. E os poetas utilizam a palavra para indicar o eclipse do Sol e da Lua. O adjetivo laboriosos qualifica quem suporta fadigas e quem padece, ou então aquilo que é custoso e difícil. Do labor derivou o nosso labor, labuta e lavra. E o inglês labor, a meio caminho entre o simples work e drudgery, para indicar um trabalho cansativo e desagradável. Opus, em sentido próprio, é trabalho e obra. Na língua agrícola, trabalho dos campos; na língua militar, obras de defesa. Significa também a obra de um autor ou de um artista e, em geral, um ato, realização de alguma coisa que está nas atribuições de alguém. Mas eu tenho a impressão que a história das palavras retrata a história das experiências humanas com relação àquilo que a palavra designa.
E, no nosso caso, nós vamos encontrar que, na origem dessa palavra nas diversas línguas, nós temos uma certa ambiguidade fundamental de sentido, predominantemente, no entanto, negativa. Assim, falando, por exemplo, do grego, utilizava duas palavras para trabalho, ergon e ponos. O vocábulo ponos inclui muito mais que ergon a conotação de pena, fadiga e sofrimento. Na mitologia grega, os conhecidos 12 trabalhos de Hércules são denominados fadigas. E Hesíodo, em Os Trabalhos e os Dias, celebra o trabalho árduo e honesto exigido na dura idade de ferro em que vive a humanidade. O vocábulo alemão para trabalho é Arbeit. De passagem, registro que esse termo era empregado no Japão para designar o trabalho temporário, Arubaito, antes que esse fosse degradado pelos 3 Ks dos decassegues, Kitanai, Kitsui e Kikei, que é sujo, penoso e perigoso. Ao que parece, Arbeiten relaciona-se com uma palavra indo-europeia, orgos, que significava criança órfã, e deriva de um antigo verbo germânico que significava ser criança órfã, obrigada a pesada atividade física. Por muito tempo teve o sentido de torturar, sofrer, estar em atividade cansativa, até adquirir, a partir de Lutero, uma conotação mais positiva e ética de atividade dirigida e útil, atividade profissional, e perdendo o aspecto pejorativo de atividade degradante e humilhante. O que parece, então, ressaltar desse travel etimológico é a conotação negativa da palavra trabalho em várias línguas e, por isso, em várias experiências da humanidade. Sabemos, porém, que a etimologia não encerra toda a verdade. E vimos, por exemplo, como a partir de Lutero, Arbeit adquiriu uma conotação ética e positiva, a qual, de resto, não estava ausente em Hesíodo e no Opus Latinum ou no Ergon grego. A história da palavra parece, pois, destacar o caráter ambíguo do trabalho. Dessa ambiguidade dão testemunho alguns dos maiores mestres da modernidade. Baste recordar a ênfase de Marx no trabalho alienação e a ênfase de Freud no trabalho condição do bem-estar mental e da felicidade. No entanto, ao menos na cultura ocidental, a raiz da ambiguidade remonta mais longe. Num dos textos fundadores de nossa cultura, as narrativas da criação no Gênesis, a atividade humana está relacionada com a bênção e com a maldição. A bênção está na fecundidade e no domínio da natureza. A maldição correlata a bênção nas dores do parto, na aridez do solo e no suor do rosto. A bênção vinculada à semelhança da imagem de Deus implica a produção na liberdade como autoexpressão. A maldição vinculada ao pecado torna o trabalho oneroso, submetido à constricção das limitações extrínsecas. Dessa forma, a tensão entre bênção e maldição manifesta-se na atividade humana, que é sempre um misto de trabalho e produção. E reconhecemos a ambiguidade originária nos ecos de Marx e de Freud. No terceiro item, valor do trabalho, gostaria de dizer que mesmo no âmbito da cultura ocidental não é fácil identificar o valor do trabalho. Enquanto realidade fundante, tem influído certamente no restante da cultura, como se pode ilustrar pela famosa relação entre ética puritana e espírito do capitalismo, ou anteriormente, pela inflexão semântica dada por Lutero à palavra Arbeit como vocação divina. Enquanto realidade imbricada na totalidade da cultura,
dela tem recebido modificações inúmeras, como se pode ilustrar pela tradicional distinção entre trabalho intelectual e trabalho manual ou braçal, pela diferença entre a cor branca e a cor azul dos colarinhos e, mais genericamente, pelo prestígio das profissões. O valor do trabalho, em outras palavras, não é absoluto, mas histórico. Contemporaneamente, a consciência de que os recursos materiais não são inesgotáveis e de que a força do trabalho é inexoravelmente substituída pela automação, substituiu a consciência moderna de que o sentido da vida é dado pelo trabalho, entendido como operosidade obstinada, feita de renúncias, que era a proposta da ascese intramundana na raiz do trabalho industrial. De alguma forma, estamos hoje em condição de cultivar a vertente positiva do trabalho como aperfeiçoamento da natureza, como autoexpressão, como instalação de vínculos interpessoais e sociais, como conferimento de identidade pessoal e profissional. Dessa vertente são ilustração a procura por empregos mais interessantes do que lucrativos, o interesse pelo artesanato e o retorno ao campo de que falam alguns autores. E a essa vertente exatamente se liga o tema desta conferência de qualidade de vida no trabalho. Não que estejamos desapercebidos da vertente negativa do trabalho, bem descrita por muitos, a distância do local do trabalho, o desconforto, a vetustez e a insalubridade de certas fábricas, a insegurança que ainda reina em certos canteiros, os horários mal adaptados, a falta de responsabilidade, a fragmentação das tarefas que transformam o indivíduo em robô. E, sobretudo, não estamos desapercebidos do que costuma ser um flagelo periódico, o desemprego. O desemprego fere as pessoas, desde o nível da sobrevivência física e material até o da autoestima, do autorrespeito e da própria identidade. O desemprego desequilibra nossa percepção do trabalho, obnubilando seus inconvenientes e dispondo a pessoa a submeter-se às suas dimensões desumanizantes. Concluindo agora com respeito à qualidade de vida no trabalho, eu gostaria de dar uma ênfase de maior amplitude a essa expressão de per si já tão complexa, tão discutida, tão rica, mas que eu imagino passível de uma ampliação maior que lhe restitui um sentido mais profundo. O título desta conferência aponta acertadamente para o que deve ser o objetivo de nossas reflexões e de nossos esforços. A qualidade de vida que se discute não se situa fora do trabalho, mas no trabalho. Não consiste, pois, na mudança paradigmática de trabalho para consumo ou de trabalho para tempo livre e lazer, em suma, de trabalho para não trabalho. Insiste, ao contrário, na permanência do trabalho na vida do homem. O que se quer não é mais trabalho na vida, senão mais vida no trabalho. Ou seja, desenvolver os ingredientes de autodomínio corporal e intelectual, de maestria em relação à natureza, de autoexpressão, de comunicação, de interação com outras pessoas, de utilidade social, de identidade pessoal, enfim, de autorrealização. Desenvolver esses ingredientes não é fácil, porque, como vimos, a raiz do trabalho não é una, mas bifurcada, entre bênção e maldição. Essa bifurcação se manifestará como esforço e resistência, como insights criativos e inércias da inteligência e do coração. Acredito que qualidade de vida no trabalho é algo que deve ser buscado para todos, de modo a tornar-se qualidade de vida total, QVT. Qualidade de vida é hoje um conceito solidário, no que diz respeito
as características intrínsecas do trabalho e a distribuição do trabalho. Solidariedade é um termo tardio nas nossas línguas latinas e conota a obrigação jurídica da responsabilidade de cada um pelo todo. Como reza a máxima jurídica, solidariedade não se presume, pois não é espontâneo responder um indivíduo pelos outros. No que respeita às características intrínsecas do trabalho, parece urgente, ainda no quadro dos fatores econômicos, instaurar a primazia da atividade humana sobre a matéria-prima, a energia e o capital. A primazia concedida ao elemento material do trabalho data da Revolução Burguesa e, embora superada historicamente pelo fim da sociedade industrial, não foi superada conceitualmente pelos sistemas que pretenderam apenas mudar os detentores dos meios de produção. Mais que primazia da atividade humana sobre o elemento material, nosso tempo está a requerer mudança no enfoque valorativo. Ao invés de se considerar a transformação da matéria como o que dá sentido à vida, encarar a multiplicidade e riqueza das atividades humanas que permitem às pessoas ocupar-se de modo produtivo e criativo na praxis científica, artística, caritativa, contemplativa, interpretativa, atividades talvez sem preço, mas com valor. Mesmo operando sobre a matéria, a atividade humana é anteriormente comunicação, interação, relacionamento interpessoal. O trabalho é, assim, uma realização social e não um empenho isolado do indivíduo. Por essa característica, não é tanto o lugar da autorrealização individual quanto da social, pois as pessoas se formam conjuntamente pela interação e na comunicação. O trabalho é, por isso, o lugar onde se forma a identidade solidária, consciente de que a humanização é um projeto comum. No que respeita, finalmente, e por aí vou terminando, a distribuição do trabalho, a solidariedade implica alguma autorrestrição. Em termos estruturais, não é aceitável, por exemplo, uma economia dual, em que, ao lado de um setor moderno exposto à concorrência internacional, haveria um setor abrigado, no qual a massa da população ativa trabalharia com fraco rendimento e por baixa remuneração, sem influir naquilo que é importante. A autolimitação do trabalho solidário implica a defesa ao direito do trabalho de todos, o que, por sua vez, implica decisões sobre o crescimento econômico e modificação qualitativa do conceito de trabalho. André Gortz, que foi coeditor com Sartre da revista Le Temps Moderne, refere-se à suficiência do nível de vida das populações escandinavas como critério de autocontenção. Eliot, editor-chefe da Newsweek, discutindo a opção entre os modelos socioeconômicos americano e europeu, reconhece na Newsweek da semana passada que não há nada de errado quando uma sociedade decide renunciar a alguns pontos de crescimento econômico em troca de uma rede de segurança social bem lastreada. A solidariedade no direito ao trabalho julga direito aquilo que se prova justo porque é reivindicado para os outros. Essa é uma ampliação que estou a propor do conceito de qualidade de vida no trabalho, que leva em conta a interdependência dos seres humanos, a obsolescência da noção de trabalho como transformação da matéria, a plasticidade das atividades humanas e a primazia das relações sociais na configuração da identidade pessoal. Era o que eu tinha a dizer. Obrigada, professor. Agora vamos passar a palavra para o Dr. José Carlos Richelman, que vai falar sobre as ações do médico e as especificidades do trabalho da mulher executiva.
Em primeiro lugar, meus agradecimentos à comissão organizadora desse evento, pelo honroso convite para que a gente estivesse aqui, representando a Associação Brasileira de Medicina Psicossomática Regional de São Paulo e o Departamento de Sexualidade Humana da Associação Paulista de Medicina. Um agradecimento especial à professora, doutora Ana Cristina, por essa honra do convite. Já gastei meio minuto no agradecimento. Agora, vamos fazer rapidamente aqui. Me deram 10 minutos para falar de alguma coisa que está acontecendo há aproximadamente 2 milhões de anos. E como reduzir 2 milhões de anos a 10 minutos não é tão simples. Eu optei por uma outra alternativa. O médico, de maneira especial o médico, eu falo do ponto de vista não do profissional que está dentro da empresa, mas eu falo do ponto de vista do profissional que está na sua clínica privada, que está no seu consultório médico, e lá, nesse ambiente da clínica privada, tem contato com a mulher em função gerencial, a mulher executiva, a mulher que ocupa um cargo executivo. Esse ambiente de observação, que é o consultório médico, ele é um ambiente privilegiado, porque efetivamente a gente tem a oportunidade de entrar em contato com conteúdos da pessoa feminina que de forma alguma apareceriam em outros ambientes que não no consultório. Nunca aparecem, por exemplo, no ambiente da empresa. E esses conteúdos da pessoa feminina, eles... Desculpe, eu também estou compartilhando um vírus com várias pessoas, né? E este conteúdo que tem surgido no ambiente sagradamente sigiloso do consultório, ele é de tal forma gritante, ele é de tal forma impressionante, que, respeitadas as condições da ética e da manutenção do anonimato das pessoas, dos protagonistas, eu achei que era necessário que esse discurso viesse a público. Eu não trago aqui respostas definitivas para questões, eu trago aqui questões. E espero que os profissionais presentes se ocupem, como eu ando me ocupando, que nós todos nos ocupemos de como entender essas questões, né? O que eu trago aqui é um trecho de uma consulta. Isto não é uma paciente inventada, essa paciente é um ser humano real, uma mulher, que evidentemente vou me limitar a dizer que trata-se de uma mulher que exerce função gerencial de alto nível numa empresa importante, onde ela exerce um cargo de direção e, concomitantemente, ela também é a herdeira desse grupo, né? Paramos por aí as informações pela manutenção do anonimato. Enfim, esta pessoa procura um consultório ginecológico com a finalidade de fazer um check-up ginecológico anual, um exame preventivo e algumas poucas queixas, por exemplo, o interesse em discutir uma mudança de método anticoncepcional, mudar o método que ela usava de pílula para um DIU, e queixa a respeito de uma tensão pré-menstrual, né? Durante a consulta, surgiu a possibilidade de que ela, além destas queixas explícitas, pudesse manifestar o que anda por trás das queixas, né? E aí, na hora que existe o espaço para o paciente falar, a gente vê que por trás da queixa da tensão pré-menstrual, por trás da queixa de um corrimento vaginal, por trás de uma queixa corporal, começam a aparecer coisas que são importantes. E aqui eu transcrevo o discurso da paciente. Durante todo esse discurso, eu abri a minha boca para falar uma única frase, e vocês vão ver a frase que eu falo. O discurso é todo da paciente, e as
as frases estão escritas exatamente na ordem com que foram faladas e nas exatas palavras com que foram ditas. Não houve edição do discurso. Tá? Então, ao lado de cada frase, a título ilustrativo, eu coloco o meu parecer do que eu entendo que está acontecendo nessa dinâmica. Tá? A paciente vem falando... tem um apontador? Obrigado. A paciente já está há 30 minutos falando sobre os diversos aspectos da sua disfunção sexual. Um detalhe, essa paciente também relata uma questão de uma dificuldade de penetração vaginal, né? Ela passou por um período de facilidade sexual, de normalidade sexual, marcadamente um período em que a relação com o parceiro era uma relação descomprometida de papéis sociais. Era um namorado e durante esse período no namoro, o sexo era uma atividade muito prazerosa para ela. Até o momento em que esse namorado vira marido, né? E aí ela se enquadra junto com esse marido dentro de papéis, né? O papel da esposa, o papel do marido dentro do ambiente social, dentro do contexto de vida, que é esse contexto de vida das pessoas que estão em função gerencial. A partir daí começa a ter dor à penetração. Foram realizados alguns exames e não se percebe alterações orgânicas que justifiquem essa dor. Daí ela fala, no caminho para cá, vim com medo de assalto. A minha visão, eu falo de porção mulher e de porção executiva no sentido de que eu vejo nessa paciente como um teatro, né? Como se a paciente fosse um palco, onde dois personagens quase antagônicos falam, né? E uma coisa que me chamou muita atenção nesse trecho de consulta é o fato de que esses dois personagens se manifestam através da mesma boca, através da mesma voz, como se a paciente emprestasse a boca, ora um personagem e ora outro personagem, que na verdade são duas porções dela própria como mulher. Então aqui a porção que eu chamo de porção mulher e a porção executiva, né? No caminho para cá vim com medo de assalto. Fala a porção mulher, medo de ser tomada de assalto pelo desejo da porção executiva, que de fato a assalta na frase seguinte: imaginei que meus filhos poderiam ser raptados numa das viagens que fazem com o motorista para a escola. O que está acontecendo aqui? A porção executiva imagina a eliminação simbólica dos filhos, manifesta um desejo de não ter as responsabilidades e limites do papel de mãe, que conflitam com as responsabilidades da função executiva. Ela mesma complementa, que fantasia tenebrosa. Então agora fala da porção mulher, recuperando a importância dos filhos, rejeitando o desejo da executiva que falou na frase anterior. Ela faz uma pausa breve, fica pensativa, emociona-se discretamente e continua falando. Eu não pretendo ter mais filhos. Aqui manifesta-se o desejo da porção executiva. E a seguir, mas eu não quero perder minha fertilidade, manifestando-se a voz da porção mulher. Agora quero ser tia, que curte o gostoso e quando dá trabalho passa a criança para a mãe. Nem quero pensar em ter que lidar com fraldas tudo de novo. Fala a porção executiva, desvalorizando a função executada pela porção mulher. Quando eu engravidei, só pude tirar licença de 1 mês, porque papai chamou para voltar ao trabalho. Acho que ele estava acostumado com minha mãe, que já estava trabalhando de novo após 15 dias de parida. Me lembro muito do tempo que a fábrica roubou-me de minhas filhas, e roubou elas de mim. Fala a porção mulher, sentindo-se lesada pela função da porção executiva. Mas também acho que 4 meses de licença é demais. Meu pai diz que uma funcionária que pode ficar 4 meses afastada é porque não se precisa dela mesmo. No máximo, 1 mês já estava bom demais. Nas empresas maiores, é obrigatório tirar férias. Sempre tem alguém para cobrir o outro. E é um modo até de auditar o trabalho do funcionário, já que o seu substituto vai ver como é que ele deixou as coisas. Aqui volta a falar
a porção executiva, minimizando a importância do contato mãe-filho e negando o direito da porção mulher de sentir-se lesada por ter tido muito pouco contato mãe-filho. Num repente, assim, de repente mesmo, entusiasma-se e fala com muita energia. Ah, tive um entusiasmo enorme, um grande prazer de saber que a mulher contratada para dirigir a Companhia Siderúrgica Nacional está grávida. E ainda por cima grávida de gêmeos. Me senti vingada. Ela jogou a gravidez na cara deles. Aí vem a única frase que eu falei. Eles quem? Quem são eles? Eles são os homens, ora. Os homens. Os homens que fizeram apologia dela como profissional. Ela atingiu o ápice da glória e do reconhecimento profissional. Um super salário, um super emprego, uma super responsabilidade, mas o útero não se calou. Aqui ela reage, é a reação da porção mulher, identificando-se com a porção mulher de uma mulher executiva modelo. E aqui, quando ela fala o útero não se calou, o conflito feminino versus masculino fica óbvio. Por um momento, a porção mulher sobrepõe-se à porção executiva e fala de que ser trabalhadora mulher não é a mesma coisa que ser trabalhador homem. E me chama a atenção, pelo menos nas falas que eu tenho ouvido aqui, e não só aqui, nas falas que a gente ouve a respeito de trabalho e do mundo do trabalho, como o trabalhador é tomado no masculino, que é o masculino universal, né? O trabalhador, falado no masculino, querendo representar homens e mulheres ao mesmo tempo, como se não houvesse diferença de homens trabalhando e mulheres trabalhando. De uma certa forma, a minha visão é que falar do mundo do trabalho e falar do trabalhador, seja o trabalhador do nível gerencial, seja o trabalhador do nível operacional, falar apenas como o trabalhador, o masculino universal, é uma maneira de mascarar uma realidade de diferença. A diferença é uma realidade e fica mascarada por essa coisa de tomar-se o trabalhador, e não as trabalhadoras e os trabalhadores, né? Enfim, continuando a paciente, eu sofri demais para amamentar. Era a fábrica e ter que correr para casa para dar de mamar. Chegar em casa já com a criança se esgoelando de fome e depois voltar para o trabalho. E aqui a porção mulher, como que recupera o direito de sentir-se lesada e continuar queixando-se do universo masculino do trabalho. Continua a paciente. Me cortava o coração muitas vezes. São detalhes, gente. Eu espero que vocês entendam que estas interpretações, elas são uma elaboração intelectual a posteriori. Essas frases foram ditas pela paciente assim no intervalo de 4 minutos, 3 minutos. Uma frase atrás da outra, né? Eu estou aqui falando uma por vez, mas tudo bem. Me cortava o coração, mas muitas vezes eu tive que exigir teste de gravidez para admitir uma funcionária. Aqui a gente vê a porção mulher, da mulher executiva, identificando-se com a porção mulher, da mulher funcionária. De fato, algumas abusam, porque entram para trabalhar, engravidam e deitam na gelatina. Você perde a única arma que tem contra um funcionário inoperante e relapso. São 9 meses de gravidez, mais 4 de licença. Ninguém aguenta sustentar funcionário improdutivo tanto tempo. Aqui vocês veem a reação da porção executiva retomando o discurso, né? E na Alemanha são 2 anos de licença. Eu acho que 2 anos é até demais. Acho que 1 ano de licença estava bom, já dava para curtir a maternidade. Aqui, interessantemente, acontece uma tentativa de negociação interna entre a porção mulher e a porção executiva. A porção mulher parte do referencial europeu, cede para a porção executiva um desconto de 50%, mas fixa-se numa posição que ainda representa um ganho em relação ao padrão brasileiro. Compare-se esta frase com o que ela disse logo acima a respeito de achar que 4 meses era um exagero.
né? Então, para finalizar, que eu já recebi um cartão vermelho aqui, então o tempo que eu demoro entre receber o cartão vermelho e sair de campo, eu vou falando apenas uma finalização. Quem ganha com isso? A nós parece que todos ganham e todos pagam alguma coisa por esse ganho. A mulher no mercado profissional ganhou dignidade, cidadania e possibilidades de crescimento pessoal. E paga com um aumento de estresse, conflitos com a sexualidade, a maternidade e a igualdade de incidência de doenças que antes eram tipicamente dos homens. O homem ganhou a consciência da necessidade de crescer emocionalmente, além do tradicional crescimento puramente intelectual. Ganhou também permissão para ser mais amoroso, mais dedicado ao lar e à família. Enfim, compartilhar o universo emocional que antes era uma exclusividade da mulher. E paga com a perda do seu poder autoritário. Ganham também as crianças, que não precisarão mais aprender com a mãe a serem submissas e aprender com o pai a terem medo de amar. E pagam com a diminuição da duração da infância, obrigados que são ao amadurecimento precoce pela menor disponibilidade dos pais. Ganha muito o sistema econômico de mercado, dada a disponibilidade de mulheres, que produzem muito bem por salários mais baixos que os dos homens. E paga, ainda pouco, e quando paga, com a responsabilidade de manter a renda da mulher quando a sua condição feminina a obriga a diminuir sua produtividade. Por exemplo, durante o ciclo gravídico puerperal ou devido a uma tensão pré-menstrual, o que não acontecia na época que todos os trabalhadores eram homens. E, por fim, é importante perceber que esse processo de mudança do papel da mulher ainda não acabou. As mulheres atuais devem ao mundo uma tarefa que não pode ser delegada aos homens. O preço que a mulher está pagando para compartilhar com o homem o mundo do trabalho ainda é injustamente alto. As mulheres atuais igualaram seu perfil de morbimortalidade ao masculino, suportam dupla jornada de trabalho, veem a gestação com mais medo, sentem mais culpa por afastarem-se dos seus filhos durante o trabalho e aceitam salários mais baixos para trabalharem iguais aos homens. Os homens inventaram o capitalismo, que é um jogo com regras masculinas e feito para ser jogado por homens. Quanto mais alto o nível do jogo, mais é cobrado da mulher que renuncie à sua condição feminina e que incorpore o padrão masculino de pensar, sentir e agir. A mulher atual está devendo ao mundo a criação de um novo capitalismo, um capitalismo feminino. Um capitalismo onde ela possa ser governante, executiva ou simplesmente uma mulher do lar, sem censuras e sem cobranças, e sem deixar de ser mulher. Um sistema onde o homem também tenha estes mesmos direitos, inclusive o de cuidar da família, sem ser desvalorizado por isso. Um capitalismo que aprenda a fazer na vida pública o que a mulher há séculos faz na administração doméstica. Alta produtividade, baixa relação custo-benefício, otimização do aproveitamento de recursos disponíveis, tudo isso com profunda noção de justiça social, compreensão, tolerância, disciplina e amor. Era isso. Muito obrigada, doutor José Carlos. Para 2 milhões de anos, até que você conseguiu fazer uma boa síntese da nossa história. Bom, agora vamos chamar o professor Fernando Toledo Ferraz, que vai falar sobre qualidade e qualidade de vida, a ponte para a cidadania. Gostaria de parabenizar pela organização e pelo uso de papel reciclado em alguns dos documentos, né, do evento, que também está muito relacionado à qualidade de vida, né, à questão ambiental. Antes de mais nada, é bom retomar o tema que foi indicado, né, comunicar, que é educação, qualidade e qualidade de vida. Alguns palestrantes, né, alguns colegas já colocaram a importância desse tema e, naturalmente, não vai ser em 10 minutos que eu vou conseguir discorrer tudo que seria necessário sobre a educação, a relação entre educação,
qualidade e qualidade de vida, né? Mas eu vou tentar pontuar algumas coisas que eu considero importantes, algumas reflexões minhas a partir da minha experiência na universidade, da minha experiência como consultor também. Bom, antes de mais nada, falando do movimento gerencial da qualidade, né? A gente vive um momento histórico, organizacional, que tem a qualidade como um grande paradigma. Quer dizer, já está um pouco já velhinho, né? Ou pelo menos maduro esse conceito, esse paradigma da qualidade. E quando um paradigma, quando um modelo fica maduro e começa a envelhecer, normalmente começam a surgir outros paradigmas. Nem sempre a gente está muito atento para isso, né? E eu acho que a questão da educação, dentro do que eu posso perceber até agora, as minhas pesquisas, ela é central na questão da qualidade e vai ser central também na questão desses novos paradigmas. Como é também, do meu ponto de vista, um ponto de alavancagem para a melhoria da qualidade de vida. E aqui eu quero frisar que meu tema é qualidade de vida, né? Então eu vou ter que fazer uma relação aí com um tema mais abrangente do que a qualidade de vida no trabalho. A qualidade de vida inclui questões sociais mais amplas. E no que diz respeito ainda à questão da qualidade, né, eu acho que foi uma grande oportunidade para a melhoria do desempenho das organizações, né? O uso de teorias já desenvolvidas, né, aquela coisa da teoria desenvolvida, mas não utilizada. Então, como naquele modelo que o Mazon apresentou mais cedo, né, nós já estaríamos partindo para usar e para mudar o comportamento, né? Não é só a questão da teoria. E as teorias, elas não são novas, né? Elas surgiram desde o início do século, né? Anos 30, 50, e hoje a gente está conseguindo colocar em prática isso aí. A ênfase dada por esse modelo, né, no treinamento e desenvolvimento de pessoas, parece muito interessante, né, porque aponta para a oportunidade de mudanças, ou pelo menos início dessas mudanças, que serão mais profundas, do meu ponto de vista, até por conta da estrutura, né, das mudanças estruturais que nós estamos vivendo, né, colocando a educação como um elemento aí crítico, né. A questão da educação pode ser vista assim, de uma perspectiva muito ampla. Ela começa quando a pessoa nasce, né, e vai até quando ela morre. Ou seja, o aprendizado é um aprendizado contínuo, né, a educação continuada, que algumas pessoas dizem, quer dizer, ela já existe independente de ter um programa ou não. A gente já nasce aprendendo e vai morrer, né, como a última lição, vamos dizer assim, né. E a gente tem uma necessidade muito grande, né, que eu digo os psicólogos, né, de aprender. Né? Parece que a criança, ela está sempre perguntando, ela está sempre fuçando, ela está sempre procurando entender o que se passa. Né? E eu acho que nós somos crianças grandes, né? E nem sempre temos a oportunidade de continuar sendo crianças grandes, o que talvez fosse muito interessante com o da educação. Né? Porque as organizações e a forma como a gente estrutura o processo de aprendizado na nossa sociedade, ela limita, né, o nosso aprendizado a alguns aspectos. Eu vou falar disso um pouquinho adiante, né? Ela limita o nosso aprendizado a alguns aspectos que são interessantes para as organizações produtivas, né? Não sabendo, do meu ponto de vista, que em se limitando a esses aspectos, ela vai limitar também a capacidade de entrega. Eu gostei muito do conceito de competência, também falado aqui mais cedo, né? Que é a capacidade de entrega. Ela limita também essa capacidade de entrega nossa para a organização e para o mundo, de um modo geral, né? Eu acho que esse conceito já existe, já existem modelos teóricos que permitem a ampliação desse conceito, né, como, por exemplo, a série de inteligência de Gardner, que eu acho importante. Eu fiquei muito emocionado quando eu visitei uma escola técnica federal de Campos, lá no Rio de Janeiro, e percebi a existência de diversos programas, ou diversas disciplinas, ou atividades paralelas de música, teatro, oficinas e uma série de outras atividades que não estão necessariamente ligadas à atividade de aprendizado técnico, que seria o objetivo principal da escola, no caso, e com isso eles tendo um ganho, digamos, de produtividade muito grande, ou seja, o desempenho dos alunos, a presença dos alunos no mercado começou a ser muito mais impactante, ou seja, os alunos começaram a ficar muito mais profissionais, né? Tendo exatamente essa riqueza de aprendizado, né?
Um outro aspecto que eu acho importante pontuar também, já foi citado aqui, a questão da alegria e da dor do crescimento, né? Essa ambiguidade aí, esse duplo caráter. Você, quando está crescendo, quando está aprendendo, você tem um processo de dor, de suor, né? Um tripalho, uma tortura, mas tem um processo de alegria pelo fato de ter superado aquele obstáculo, aquele desafio, e de ser uma outra pessoa depois de passar por aquilo, né? Acho que isso é a grande fonte de energia e talvez uma das fontes que consiga superar todos os empecilhos que as organizações colocam para os funcionários realizar as atividades. A capacidade, a necessidade das pessoas de se superarem, né, de cumprirem, de vencerem desafios, né? E a necessidade que eu acho que também já foi pontuada, eu acho que é crucial nessa discussão, essa necessidade que é de construir o próprio futuro, né? A Lenine Sato colocou, né, a relação entre a falta de controle sobre o trabalho e o aparecimento de doenças ocupacionais. Eu acho que isso aponta, ou pelo menos é uma pista de algo que talvez seja até maior do que isso. Bom, com relação ao aprendizado, eu acho que é importante ressaltar que na nossa sociedade, pelo fato de nós estarmos onde nós estamos, é importante ressaltar essa diferença, né? Isso também já foi pontuado aqui. Eu acho que eu estou fazendo uma apresentação no final. É bom porque a gente faz a leitura de tudo que já foi feito, né? E acrescenta algumas coisas. Então, já foi falado. Na nossa sociedade, há muita ênfase no aprendizado que eu estou chamando aqui de social, que são habilidades técnicas e políticas, relações humanas, etc. Ou seja, habilidades que permitem que a pessoa trabalhe, produza, né? Agora, existe um outro tipo de aprendizado que surgiu até numa pergunta, se eu não me engano, e talvez não tenha sido adequadamente discutido na hora. Existe na qualidade de vida alguma ênfase no autoconhecimento? Ou seja, por que nós trabalhamos? Por que nós sofremos? Por que nós temos alegria? Esse tipo de aprendizado, eu creio que vai ser muito mais importante do que tem sido atualmente, né, tanto para as pessoas quanto para as próprias organizações, né? A pessoa que tem consciência das suas limitações, das suas características, ela também tem capacidade de desenvolver mais trabalho e até de ser, né, ter mais alegrias e ser mais feliz. Mas para que isso possa se dar, a gente tem que questionar algumas estruturas um pouco mais arraigadas, né? Na Idade Moderna, houve uma mudança do conceito de racionalidade e a razão passou a ser vista puramente como instrumental. Então, a nossa educação é uma educação basicamente instrumental e é dita e é colocada dessa maneira como um valor social. Ou seja, o que não é instrumental não é valor. Até a confusão de que o que é bom é o que é útil, né? O que é inútil é mal ou não é bom, né? Então, nem sempre o que é útil é bom, né? Nem sempre o que é útil é bom. A gente tem, para saber se é bom ou não, você tem que ter valores. E esses valores teriam que ser desenvolvidos, ou estimulados a ser desenvolvidos, numa educação substantiva, né? Que é um estímulo a essa introspecção, a essa reflexão do indivíduo sobre o que é bom para mim, o que é bom para a sociedade, o que é bom para o meio onde eu estou, né? Nem sempre o útil vai ser isso. Isso aí é uma briga que eu acho que, em termos de qualidade de vida, a gente vai ter que comprar, né? Porque não adianta a gente ter qualidade de vida dentro da empresa, ter um bom carro, uma boa casa, e sair e ser sequestrado e não conseguir andar de carro nas ruas, porque o carro não anda a mais de 10 km por hora, fica engarrafado 5 horas. Entendeu? Uma série de paradoxos que nós estamos vivendo hoje, que, no meu ponto de vista, é fruto de uma crise de valores, né? De valores porque nós fixamos muito a nossa atenção no instrumental. E eu acho que é importantíssimo a gente desenvolver o instrumental. É importante. Nós nunca chegamos tão longe, talvez nunca tenhamos chegado tão longe no que diz respeito à tecnologia. Mas tem mais do que isso, né? E talvez esse mais que esteja faltando, esteja nos colocando num paradoxo, num aparente beco sem saída, né? Para onde nós vamos? Ou seja, a desagregação social, nós vamos conseguir inventar uma maquininha para recuperar a desagregação social, ou isso vai passar por uma outra dimensão? Bom, os gargalos que eu vejo nesse processo, né? Eu já falei que é o aprendizado pessoal.
né? Ou seja, para a gente mudar esse contexto social, a gente tem que partir do indivíduo, né? E esse indivíduo, ele vai conseguir melhoria da sua qualidade de vida a partir do momento que ele passa a se conhecer melhor, né? Até se conhecer nas tensões do corpo, na respiração e por aí afora, né? Consciência corporal, terapias e por aí afora, né? Tem muitos caminhos. Aqui não quero especificar nenhum. As oportunidades para aprender. Eu acho que esse é um grande gargalo na sociedade. A falta de oportunidade para a juventude. Ninguém entende por que meu cartão vermelho. Que é fundamental também, né? Senão nós não saímos daqui hoje. Já estou terminando. Por que nós temos tanta violência entre jovens? Né? Ora, existe uma necessidade muito grande de aprender e de construir, de transformar o mundo. Como que nós podemos transformar o mundo se não nos é dado oportunidade? Nós vamos criar oportunidade, né? E, infelizmente, a gente pode encontrar viés aí que não são muito interessantes socialmente. Então, um aspecto rápido aqui desse aprendizado pessoal, entra a questão de lidar com a atenção criativa, aprender a lidar com a atenção criativa, que é aquela atenção, né, que a gente desenvolve quando tem um objetivo e quer chegar a ele, e não sabe como chegar, e isso vai gerar uma tensão emocional, né? E a gente tem que aprender a lidar com essa tensão emocional também. Isso aí foi tirado do SENGE, quinta disciplina, que eu acho que é uma referência muito interessante para essas novas organizações de aprendizagem, né? Enfim, e o equilíbrio no uso da energia vital. Muita gente já falou aqui, e aí eu acho importante também a questão do gênero, né? A questão da mulher tem uma energia diferente do homem, né? E tudo isso são questões para serem pensadas do ponto de vista aí da qualidade de vida no trabalho. Eu não quero me estender mais, já passei 5 minutos do meu tempo, então eu agradeço. Maiores informações sobre o que eu tive a falar tem no texto que foi distribuído. Bom, agradeço a todos pela atenção e boa tarde. Obrigada, Fernando. Desculpa a pressão do tempo. São os nossos desafios finais. E falando em urgência de tempo, agora a gente vai ter a oportunidade de ouvir Roberto Schneerchick, que vai trazer uma fala sobre esse tema. Gente, boa tarde. É uma super honra estar falando para vocês. Desafio, né? Está dando para escutar aí? Atrás vocês estão escutando? Aqui não dá para a gente escutar direito o que está. Interessante, né? Quando eu escrevi o livro A Carícia Essencial, já faz uns 15 anos, a gente falava de carícia, reconhecimento, tornar a vida das pessoas melhores. E era tão incrível, embora o livro tenha dado super certo, muita gente falava assim que era tudo uma loucura, né? E quando a Cristina veio falar para mim desse evento, eu pensei assim, bom, pelo menos não é um só, são 2. Aí é legal ver vocês, né? E quando eu vim para, eu estava assim em dúvida, será que vai ter gente lá, será que não vai? Aí eu lembrei muito da música do John Lennon, You May Say I'm a Dreamer, but I'm not the only one. E o que eu acho que é mais importante de um evento como esse é a gente saber que, embora a gente pareça um Dom Quixote, a gente não está sozinho. Tem outros Dom Quixotes que acreditam que a gente vai realizar a utopia mesmo. Quando eu fui para a Índia, o pessoal na Índia diz que o mundo é do jeito que é, né? Numa das várias vezes que eu fui para a Índia. O pessoal diz que o planeta é do jeito que é porque Deus só fala uma única palavra. A única palavra que Deus diz é sim. Só que Deus não diz sim para o que a gente pede, porque Deus não é um pai mimador. Deus diz sim para o que a gente acredita. Então se a gente pensa assim, eu estou velho, aí o mestre fala, sim, e te manda um reumatismo. Eu falei, tá. Se você chega e fala assim, minha empresa vai quebrar. Aí o Criador fala assim, sim, e te manda a encrenca do Criador, né? Se você chega e fala assim, é impossível, esse mundo é desumano, é cruel, não tem jeito, a gente não vai conseguir ser feliz. Aí ele vai falar, sim, mas a gente fala assim, bom, eu acredito que a gente vai realizar o planeta do jeito que é para ser, que a gente tem essa força que o Criador deu, nós vamos bagunçar esse negócio. Aí a gente vai falar, né?
A palestra que eu iria dar para vocês, a Cris pediu o texto, ela está no livro. Está nesse texto. Então eu vou fazer uma outra para vocês, que eu criei agora, tá? Que eu estou mais com vontade de falar. Então, gente, aliás, eu quero mandar um super abraço para o pessoal de Ribeirão que está lá, especialmente para o meu irmão do coração, Gilberto. Manda um beijo para você. Gente, é muito legal quando eu vejo vocês aqui, quando eu me vejo, e um dos meus maiores desafios é eu criar felicidade na minha vida. Então, né, todo mundo, psiquiatria, psicoterapia, normalmente a gente cuida dos outros, a gente aprende, né, como médico, gente de segurança, a gente aprende a cuidar do sofrimento alheio, mas a gente não aprende a cuidar do nosso sofrimento, da nossa vida. Eu sempre penso assim, que a maioria das pessoas começa pensando, será que tem vida após a morte? E eu vejo as pessoas sofrendo, 1/4 das pessoas com problemas psiquiátricos, 40% das pessoas sofrendo de insônia. Eu pergunto assim, existe vida antes da morte? Esse é o grande drama. Será que vai valer a pena? Então, na minha mensagem, para terminar nesses 5 minutos finais, eu quero falar para vocês, gente, não esqueçam de ser felizes. Não esqueça de ser feliz. Quando eu era médico recém-formado, eu trabalhei num hospital de pacientes terminais que tem aqui na periferia de São Paulo. Eu tinha uma enfermaria com 100 leitos, que significava sempre 102. Os médicos daqui já devem ter trabalhado com pacientes terminais e sabem que num hospital desse, 10 dias que você trabalha, você já viu mais 100 pessoas morrendo. E, gente, a maioria absoluta das pessoas morrem absolutamente infelizes, absolutamente frustrados. A maior parte das pessoas na hora da morte pega a gente pela manga da camisa e fala, doutor, não me deixa morrer, doutor. Eu me sacrifiquei a vida inteira, trabalhei a vida inteira com qualidade de vida no trabalho. Agora que eu ia começar a ser feliz, doutor, eu estou morrendo, pelo amor de Deus. E a felicidade, gente, não é feita de coisas complicadas. Eu nunca vi ninguém na hora da morte, eu estou dando a minha referência de 20 anos atrás, nunca ninguém na hora da morte falava assim, ai, doutor, eu me arrependo porque eu não apliquei meu dinheiro em imóveis. Eu me arrependo porque eu não comprei um carro com um friso dourado. Ou eu me arrependo porque eu não sacanei com o meu chefe, porque eu não me vinguei do meu irmão. Na hora da morte, as pessoas se arrependem de não terem vivido, de não terem sido felizes. E a gente se ilude, né? Eu quero falar para vocês, catos, não se iludam. Né? Porque as pessoas falam assim, quando eu for gerente, quando eu for diretor, quando eu me casar, quando eu me descasar, quando eu me casar de novo, quando eu me aposentar. E quem é feliz, gente, é feliz todos os dias. É feliz a todo momento. Respeita a sua alma, respeita seu coração. Então, eu gostaria de falar, gente, não deixa de viver. Eu escrevi o Sucesso é Ser Feliz, todo mundo fala da felicidade, fala, Roberto, aí é felicidade, é felicidade. Gente, o pior da vida não é ser infeliz, o pior da vida é não ter vivido, o pior da vida é ser medíocre, o pior da vida é nunca ter tomado um telefonema na cara da mulher que você ama, dizendo, não quero sair com você, seu canalha estúpido. O pior da vida é nunca alguém ter feito falar para você, esse texto que você mandou não foi aprovado, está um lixo. A gente tem que viver. Especialmente, né, eu estava aqui preparando. Então, eu quero falar um lance para vocês, para a gente terminar, né? Toma cuidado. Nós que trabalhamos com saúde mental, recursos humanos, segurança, a Cris me deu uma cola aqui, né? O pessoal da assistência social, a gente fica vivendo através dos outros. E a gente acaba não vivendo. Me lembra da anedota daquele sujeito, né, que um sujeito encontrou com e falou assim, cara, eu fui ver um show de striptease que era uma coisa deslumbrante, sensacional, maravilhosa. Cara, tinha uma hora que apareceu uma mulher, mas ela era impecável, imbatível. Pô, e ela tirando a roupa e todo mundo urrava. Mas aí o cara descrevendo, né? Que eu vou ser rapidinho aqui por causa do tempo. Vou contar todos os dedos, vocês vão ficar, né? Pô, Roberto, conta. Aí o sujeito falou assim, mas teve um negócio nesse show que eu não entendi. Tinha um cara que ficava, em vez de olhando para a mulher, ficava olhando para a plateia tomando nota. Aí eu falo assim, tudo bem, deve ser alguém de recursos humanos. Então, a gente vive através dos outros. Então, viva, não viva atrás dos outros. Sabe, legal, cuida da qualidade de vida
dos seus companheiros de trabalho, né? Mas não deixa de viver, sabe? Não deixa de sair à noite, de namorar, de paquerar, pimbar doidado, aproveita, tem Viagra. Qualidade de vida, gente, não é qualidade de vida, que não é uma sigla, é um jeito de viver, é um estilo de vida, é uma maneira de você olhar as pessoas que estão na sua frente. De novo, eu fico muito preocupado quando no trabalho a empresa muitas vezes começa a colocar, né, creche para o filho da funcionária, massagem, não sei o quê. Esse sujeito está ali detonando a vida dos funcionários para aumentar a lucratividade, não está nem um pouco. Né? Ele está dando um outro tipo de droga, uma droga bonitinha, homeopatia, acupuntura, doim, mas o espírito é o mesmo, é de exploração do ser humano. E nós não vamos criar, né? E eu quero falar muito do fundo do coração isso para vocês. Né? Preservem a ética. Preservem a ética. Talvez, sabe, muita gente, eu vejo assim, não tem que fazer engenharia porque senão, não sei o quê. Seu coração manda isso. Porque o campeão, gente, o verdadeiro campeão, para mim, para terminar, o verdadeiro campeão, não aquele que tem carro importado, roupa de grife, apartamento na praia. O verdadeiro campeão é aquele sujeito que toca o dia na empresa, chega em casa, cuida das coisas da casa e quando ele coloca a cabeça no travesseiro para dormir, o grande criador entra no seu quarto, põe a mão na sua testa e fala: obrigado, meu filho, obrigado, minha filha, por continuar a minha obra. Cris, obrigado, delícia estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Em nome das Siemens e em meu nome, eu gostaria de agradecer por mais esta oportunidade. Falar com vocês em 10 minutos, tentar sintetizar o que foi o nosso dia de trabalho é tarefa muito difícil. Falar depois do Roberto Chinhachique, que eu acredito que já deu o fechamento final, se torna ainda mais difícil. Bem, antes de iniciar, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, em especial ao professor Lindolfo, à Cris, por essa oportunidade. Oportunidades são desafios, e desafios para nós, profissionais de recursos humanos, nos dias de hoje têm sido realmente comuns e, assim, estressantes. Eu não sei se eu vos falo, cadê o professor Fernando, como mulher ou como profissional, mas vamos lá. Eu não sou especialista, eu tenho por formação assistente social e sou apaixonada pelo tema qualidade de vida no trabalho. Faço parte do grupo de qualidade de vida da minha empresa e a partir do momento que a universidade abriu as portas para nós, que os nossos contatos ficaram mais estreitos, começamos a entender um pouco mais dos conceitos. O tema é complexo, o nosso dia realmente foi muito rico em temas diversos, em trocas de experiências, e alguns pontos eu levantei e gostaria de deixar, enquanto telespectadora também, para reflexão. Eu só não gostaria que essa reflexão ocorresse só no próximo encontro, que acredito que seja só o ano que vem. Mas como profissionais de recursos humanos, nas nossas empresas, mesmo concorrentes, eu acho que cada um de nós tem muitas portas, os próprios grupos informais, a ABQV, a APAR, enfim, a universidade mais próxima a nós neste momento, graças ao projeto. Iniciamos o nosso dia com a palavra vida. A palavra vida apareceu de várias formas, mas uma forma em especial me marcou muito, me chamou mais a minha atenção. Foi a palavra vida dirigida a nós como sobrevivência pelo nosso mais recente amigo, Dr. Hiroshi, e carinhosamente nos expôs a sua árdua batalha, não assim deixando de se tornar um pesquisador, embora todo o processo de pós-guerra do Japão.
Outra palavra que me chamou a atenção foi a questão da educação. A educação como forma de prevenção. A questão da tecnologia também ajudando o processo de comunicação nas empresas. As competências nas organizações, valorizando as pessoas a partir dos seus pontos fortes. O exemplo do senhor Juvencio realmente foi muito forte. A função de recursos humanos em atrair, motivar, desenvolver e manter pessoas, eu diria, mostrar caminhos e trabalhar melhor a questão da empregabilidade. A chamada da universidade para que os conceitos de QVT passem por ela. O cuidado com os programas de QVT para que estes sejam interativos e não paliativos. Os programas de saúde, as LER, o estresse, a saúde da mulher, a questão da ergonomia, nos foram mostrados pesquisas acadêmicas, trabalhos interessantes, sugestões e, principalmente, alertas. Um alerta no sentido que QVT não se torne realmente um modismo, é um humor como o estresse. Quantos desafios para nós profissionais que vivemos a era da globalização, um momento de tantas inquietações, buscando mais vida no trabalho, como nos foi colocado. E a nossa própria vida, como fica? Segundo a Cris, qualidade de vida começa no próprio umbigo. Que bom que a universidade está nos abrindo mais essa porta. Obrigada. Pela mão da Sigrid, vem aqui uma homenagem à professora Ana, pelo trabalho que ela teve na organização do evento. É lógico que a todos. Pessoal, eu queria chamar a Zigrid e a Cristina para compor a mesa. O braço direito, o braço esquerdo. O professor Dr. Hiroshi, por favor. Dr. Hiroshi, por gentileza. Doutora Lorete. Não vai caber todo mundo na mesa, mas vamos chamar pelo menos as pessoas que são algumas das referências. Por favor. Claro, por favor. Professor Mário Vidal. Professor Zacarias. Bom, já viram, né? Essa mesa vai ficar cheinha. Bom, está todo mundo de pé, não sei se é porque todo mundo está querendo acabar e fazer a ginástica com a Kátia e a colega dela. Bom, pessoal, vamos sentar, tomar um cafezinho, qualidade de vida. Ninguém quer sentar. Bom, pessoal, eu vou pedir para o professor Lindolfo falar um pouquinho sobre esse projeto dentro do PROGEP e depois eu faço o encerramento. Tá bom? Bom, isso não estava previsto, porque ela não tinha ganho o vaso de flores ainda, então ela não tinha ficado tão emocionada. Mas eu queria aproveitar, então, essa oportunidade para agradecer a presença de todos. Eu acho que, de maneiras diversas, todos contribuíram para esse evento. A gente teve alguns problemas com a tecnologia, mas não é estranho, dentro desse tema, né, a gente ter problema com tecnologia. Pior se fosse com o outro lado da história. E o outro lado eu acho que foi muito bem. Acho que, sem falsa modéstia, eu acho que as pessoas que estiveram aqui, tanto na mesa quanto as pessoas que vieram participando desse evento, acho que tornaram esse evento bastante grande. Acho que deu um bom panorama sobre os diversos enfoques de qualidade de vida no trabalho. E como disse o nosso reitor no início da sessão, talvez com outro tipo de preocupação, mas o fato é que
esse evento é só um começo. Eu acho que é um primeiro evento dentro dessa área, que a gente espera que possamos ter outros que venham aprofundar esses temas que foram aqui levantados. Eu espero que o evento tenha, de alguma forma, agregado valor a todos e convido para que continue participando das nossas próximas atividades no projeto. Muito obrigado a todos. Bom, pessoal, sem querer cometer muitas injustiças, o Jorge Matsubara, que tão esforçadamente trouxe o professor Hiroshi, Pedro Matsoncas falou: Cris, faz esse evento, pode cobrar, vai dar certo. Né? Era um desafio há muitos anos, eu acho que há mais de 5 anos. A professora Frida, por favor, Frida, Jorge, Pedro, que fez todo o contato com o professor James. Bom, e agora, olhando cada um, com certeza foi um trabalho de equipe, um trabalho conjunto, muita vontade, muito desafio, muita fé de que as coisas iam dar certo. Então, a cada hora que eu estou olhando, a Jurema, a Raquel e outras pessoas tão queridas, Mariângela, Marcos, espero que qualidade de vida possa, além desse esforço que a gente está fazendo de refletir sobre uma melhor condição humana, possa ser, mais do que tudo, uma oportunidade de encontro como esses e outros cada vez mais leves, mais produtivos e mais desafiadores. É um prazer estar encerrando o primeiro encontro de qualidade de vida no trabalho.